Coloquei a maior parte das notícias em ordem cronológica no início, mas depois tirei também. Aqui tem uma série de notas que saíram aí nos últimos dias sobre o andamento da sabatina no que diz respeito aos apoios que o senhor Messias ou Bessias tem ou não tem, deixa de ter. Várias notas aí sendo cruzadas, né, e confrontadas. A primeira delas aqui da Mônica Bergamo, essa central, né, nesse processo inteiro, porque é o presidente do Senado. Batoré mantém queda de braço com Lula e segura votos de senadores em Messias para Supremo. Será que o Messias passa ou perde? Eu acho que pela primeira vez existe alguma chance do Messias ser barrado. Não na CCJ, no plenário. Eu acho muito difícil a Mônica Bergamo colocar uma nota dessa pra dizer que tá complicado, sabe? Pra fingir alguma coisa. A Mônica Bergamo é meio petista. Ela tá indo pra cima do Alcolumbre. Eu acho que é real essa história aí que o Alcolumbre não tá muito feliz com o indicado do Lula. Isso eram mais notícias ao longo dos últimos dias. Batoré manteve até agora a queda de braço com Lula e não liberou seu grupo mais próximo de parlamentares a declararem voto em Messias para o Supremo. E às vezes Batoré, assim, né, na retaguarda, porque tá tentando negociar com o Lula alguma coisa. Você sabe o que a turma do Centrão quer. Será que o Lula já cedeu? Calma que a gente vai chegar lá. Senadores afirmam que sim, votariam no Messias, mas apenas depois do aval do Batoré. Batoré até hoje não recebeu o AGU para uma conversa. A sabatina de Messias está marcada para hoje, dia 29, mas a postura de Batoré diminui a margem de segurança desejável no número de votos para aprovação. Aí vai. Messias chega a sabatina para o Supremo sob risco de derrota histórica e com incerteza sobre o Alcolumbre. A AGU precisa de 41 votos, o governo já contabiliza 45, mas a resistência do presidente da casa pesa contra. Na noite desta terça, integrantes do Planalto se mostravam mais otimistas com o resultado, mas o consenso entre governistas e opositores é o de que haverá um placar apertado. Para garantir a aprovação de Messias, seus aliados esperavam um gesto público do Batoré e, consequentemente, o voto favorável do grupo de senadores fiel ao parlamentar. Mas o presidente do Senado não marcou uma reunião formal com o indicado. E a Folha de Frias não marcou uma reunião formal, porque teve algum encontro informal? Teve. Isso aqui foi 5 dias depois da primeira nota. Olha o encontro informal. Após o encontro reservado, o governo tenta convencer o Alcolumbre a fazer gesto público a favor da aprovação do Messias ao Supremo. O encontro ocorreu na casa de um interlocutor em comum, em Brasília, casa do Zanin, segundo a Folha de São Paulo. Chegaremos lá. Também participaram da reunião o Zanin, Dom Pedro III, porque foi na casa do Zanin, né? Fazer uma reunião na casa dele sem ele é meio estranho. Pacheco. Segundo relatos, Messias aproveitou a ocasião para pedir apoio diretamente ao Batoré, que evitou assumir compromissos, mas indicou que garantiria um ambiente institucional sem sobressaltos para a sabatina que ocorre na CCJ nesta quarta-feira. Aí, depois que divulgaram esse encontro informal reservado, lá vai o Batoré para a Folha de São Paulo para reclamar. Vazamento de encontro com Messias irrita Batoré às vésperas da sabatina. E por que irrita? Batoré tem deixado claro a aliados que não houve qualquer aproximação com o Messias do encontro que tiveram na casa do Zanin. Ele fez questão de reclamar do vazamento do encontro às vésperas da sabatina na CCJ. A informação foi publicada pela Mônica Bergamo, também saiu no Globo. Para Batoré, o vazamento é uma clara tentativa de constrangê-lo diante da negativa dele de receber o indicado do Lula. Aliados do presidente do Senado dizem que tornar o encontro público não caiu bem e que não há qualquer chance de apoio de Batoré a Messias nas últimas horas antes da sabatina. Alcolumbre disse a interlocutores que não sabia que Zanin havia chamado Messias para um encontro e que se pensava se tratar de uma conversa entre amigos e familiares. Foi o indicado de Lula que entrou no assunto da sabatina e pediu apoio ao presidente do Senado, mas Alcolumbre apenas cumprimentou e ignorou o pedido. Segundo o interlocutor do senador, o encontro acabou sendo um balde de água fria na tentativa de aproximação de Messias. Você viu, algumas notícias em sequência que mostram a má vontade do Batoré. O que é que vocês esperam dos senadores de oposição? Não vou falar dos senadores. O que é que vocês esperam das pessoas da dita direita brasileira? É que, no mínimo, elas têm um comportamento assim, né? De não querer declarar apoio público pro Messias. Eu não comecei com essas notícias à toa. Governistas avaliam que Batoré também perderia com rejeição de Messias e pedem bom senso. O bom senso. Lula sabe o que é e Lula vai dar. Eu acho que a gente vai chegar lá. O emissário de Batoré orienta senadores a votar contra Messias. O presidente do Senado nega. Matéria do Lauro Jardim. A Sarita diz, né? Seria muito bom. Continue ligando para os senadores e pressionando contra o Messias. Quem, por outro lado, está em campo a tentar aprovar o Messias, né? Os ministros do Supremo.
Então você tem assim, ó, fazendo birrinha, não tá contra. Fazendo birrinha, você tem um Batoré. Do lado dos apoiadores do Messias, além do Lula e o PT, o Supremo. Ministros do Supremo se preocupam com o Sabatina de Messias. Espero que essa preocupação tenha motivo, ele seja rejeitado. Ao menos 2 ministros do Supremo e 2 assessores da Corte demonstram preocupação com a eventual reprovação do Messias. Segundo o integrante do tribunal, a situação do candidato mudou nos últimos dias e a aprovação para ocupar a cadeira vazia do plenário da Corte já não é a garantia. Em Deus ele vai ser rejeitado. A Daniela Lima diz que diferentes alas do Supremo se unem por Messias. Foco é em fala por pacificação. Vai sim pacificar, confia. Se tratando dos votos, há um vai não vai. No início do mês, Messias tem menos de 30 votos garantidos em sua busca por apoio no Senado. A contagem de votos dos articuladores de Messias no Senado, aí, dia 10. A coluna apurou que se a eleição fosse hoje, o indicado Lula teria 46 votos favoráveis. A conta surgiu durante o jornal organizado pelo Lucas Barreto, do PSD, na quarta, dia 8. O encontro contou com a presença de, por exemplo, o ministro Zanin e cerca de 40 parlamentares. Aí no dia 9, Messias tem 39, né? Aí vinha a CNN. Aliás, de Messias calcula aprovação por margem entre 48 e 52. Mapa do governo prevê apoio do Centrão e de parte da oposição. Aqui já é de ontem. CNN diz, na tabelinha do governo, tem até voto, da turma da direita. De acordo com o levantamento no oposicionista PL, pelo menos um voto é dado como certo, o do Eduardo Gomes. 6 são contabilizados na véspera, ainda como indefinidos, apesar do fechamento de questão contra Messias. Mas está indefinido, não está em dúvida. Isalci Lucas, Wellington Fagundes, Moro, Marcos Rogério e Marcos Pontes. Eu esperava que o PT desse como certo, eles vão votar contra. É curioso ver que o PT coloca como indeciso. E tá aqui, ó. Pra mim, isso aqui é o que o Alcolumbre queria pra deixar de fazer birra. Às vésperas de sabatina, governo empenha 12 bilhões em emendas em abril. Eita, lele. E quem dá nota? A Globo. A Globo. Aí veja só. Favorável, o Supremo. Fazendo birrinha, Batoré. Quem a gente esperava que estivesse contra a direita, né? E as pessoas da dita direita no Brasil. Quem também apareceu para reclamar do Messias? O consórcio. Demetrio Magnoli no Globo. Messias faz gesto oficioso de censura. Notificação extrajudicial às plataformas de rede exigem a derrubada de postagens contrárias ao pele da misoginia. O texto do Demetrio Magnoli de anteontem, né? Pra comentar aí, pô, olha o cara aí que vocês estão querendo colocar no Supremo. Aí a Thalita fala, engraçado como funciona a régua do Demétrio e de muitos blogueiros da Globo e da grande mídia. Quando era contra Bolsonaro, valia tudo. Perseguição, censura, inquérito de ofício, abusos. Tava tudo dentro da tal democracia que essa turma jura defender. Agora que o monstro cresceu, fingem surpresa e posam de defensores das instituições. Bando de hipócritas. Essa é a turma que tava contra. Qual é a postura que vocês esperam das pessoas de direita no Brasil? Você conta o Messias, né? Pois bem, olha agora. O gestor conservador defende Messias no Supremo e explica a decisão. William Douglas. A gente comentou isso uns dias atrás, mas é bom relembrar. É pra mostrar como são as coisas, pra mostrar pra você a farsa. A grande farsa. É muito fácil bater no peito e dizer eu sou de direita. Inclusive, a turma do Silvio Grimaldo já chegou a fazer lobby por William Douglas no passado ser indicado pro Supremo. Que coisa, né? Aí essa turma que tá apoiando o Messias. O que falar de uma direita que tem um comportamento pior do que o Alcolumbre? O que está acontecendo com esse país? Demetrio Magnoli e o Alcolumbre estão fazendo mais oposição do que juristas de direita, como William Douglas. É inexplicável isso, sabe? Ainda tá ali, ó. Ele chegou a ser ele próprio, cotado ao Supremo durante o governo Bolsonaro, turma do Silvio Grimaldo. Contou durante um culto que foi alertado de que poderia se queimar pela posição pró-Messias. Ele disse, porém, que muitas críticas contra o AGU são de má fé. Essa semana eu me posicionei. O ministro Messias, da AGU, foi indicado pelo Lula, Diácono Batista, contra o aborto. Será? E o pessoal está atacando muito, massacrando o Messias por coisa que ele fez, que ele assinou, que ele disse. Só que ele fez isso numa circunstância que está sendo interpretada errada. Alguns certamente de boa fé, mas alguns de má fé. Apesar de sua posição mais conservadora, Douglas virou nos últimos dias uma das vozes em defesa da indicação de Messias. Entre os pontos citados pelo pastor juiz está a crítica de que o AGU seria favorável à liberação do aborto. A crítica se deve ao fato do AGU ter assinado em 2024 um parecer contra a resolução do CFM. No documento, o AGU defendeu que o CFM não tem autoridade legal para proibir o procedimento. Mas William Douglas, pastor, direita,
tá a favor do Messias. Não tá sozinho. Lembra que o Messias agradeceu ao Silas Malafaia. E a Mônica Bergamo ainda nos conta que apóstolo Estevão Hernandes também declara apoio ao Messias. César Augusto, que lidera a Igreja Fonte da Vida, também explicita a aprovação de Lula. Ambos se somam a religiosos como o bispo Samuel Ferreira da Assembleia de Deus. O que falar de um país onde os líderes religiosos têm uma postura pior do que o Alcolumbre? Onde o Alcolumbre está mais à direita do que essas pessoas que batem no peito, arrotam virtude e se dizem de direita. Esse é o Brasil. E sabe que coisa engraçada também? Essa turma toda se classifica como antipetista. O Rodovalho, nota aqui nessa matéria, aquele que ia visitar Bolsonaro para tentar convencer Bolsonaro a indicar o Tarcísio, ele também declarou apoio ao Messias. É fácil ser de direita no Brasil. É só falar que é antipetista. Você pode até apoiar o AGU do Lula, o Messias, o perseguidor, o censurador. Você pode até apoiar ele. Você ainda é de direita. Errado nesse país é quem quer apontar essas coisas para o povo sair, né, desse grande teatro. Aí vem o David Agape para esfregar algumas coisas na cara, né, dessa turminha. Pastores lá por cima, viu? Assinei sem ler. Messias chora e dá desculpa esfarrapada sobre parecer abortista da AGU. Nas últimas semanas, a discussão em torno da indicação do Messias esteve concentrada em pautas como liberdade de expressão e os desdobramentos do 8 de janeiro. Entretanto, o cenário começou a mudar quando o conteúdo do parecer da AGU sobre aborto, assinado por Messias, passou a circular com mais clareza entre parlamentares. O parecer foi assinado por Messias em junho de 2024, na DPF 1141, movida pelo PSOL, contra a resolução do CFM. O CFM havia proibido a cistolia fetal em gestações acima de 22 semanas. A AGU defendeu que essa resolução é inconstitucional porque, aí tá ali as justificativas, o CFM estaria legislando, cabe ao Congresso, balela. No documento, Messias frisa explicitamente que não entre questões morais, políticas ou religiosas. Em maio de 2025, o GONE, PGR, emitiu um parecer favorável à restauração da resolução do CFM. Então, veja só. Não é por questão jurídica, porque se fosse por embasamento jurídico, você vê que nem o GONE, o PGR do regime, é favorável ao que o Messias fez. Argumentando que o artigo, o GONE, parecer favorável à restauração da resolução do CFM, argumentando que o artigo 128 do Código Penal é excludente de licitude, não direito subjetivo ao aborto. Ou seja, a GONE diz que o aborto nesses casos é permitido pela lei, não punido, mas não é um direito que a mulher pode exigir do Estado em qualquer momento da gravidez. Isso mudou o tom no Supremo e deu munição extra aos críticos do Messias. Segundo relatos de bastidores, senadores se disseram surpresos após terem acesso ao editorial publicado na investigação nesta segunda, dia 13, em que o site denunciou o documento dado por Messias, como um parecer maligno que defende a cistolia até o momento do parto. Muitos senadores afirmaram que não tinham conhecimento desse ponto específico. A partir daí, lideranças da Frente Parlamentar Evangélica passaram a cobrar explicações diretamente. Em conversa com uma dessas lideranças, Messias teria chorado copiosamente ao ser cobrado pelo teor do parecer. Segundo o relato, ele admitiu que não leu integralmente o documento antes de assiná-lo e manifestou arrependimento. Aí o Agape faz análise lógica. Então vamos lá. A partir daí, Messias se encontra numa verdadeira escolha de Sofia argumentativa. Se ele estiver mentindo, então ele sabia do que se tratava e assinou mesmo assim. O que já é um problema. O cara chora. Eu não sabia. Se ele tá mentindo, ele sabia, assinou e ainda chorou. É um baita ator. Se ele estiver falando a verdade, ele assinou sem ler, cara, então ele assinou sem ler uma decisão dessa magnitude. Que decide sobre a vida humana. Nesse caso, o problema deixa de ser apenas de posição e passa a ser de capacidade. Quantos outros pareceres podem ter sido assinados sem leitura na AGU? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Esse é o Brasil. Agape está dividida na direita, trazendo esse tipo de informação, né? Porque, como vocês viram aí, né, representantes da direita na sociedade civil estão apoiando o Messias. Que loucura.